Se você visse meu pai andando pela rua, com o passo firme e o sorriso no rosto, jamais diria que ele tem 90 anos. Parece mais um senhor de 70. E olha lá, ele não usa bengala, não toma remédios aos montes e acorda todos os dias antes do despertador. Enquanto muita gente nessa idade evita sair de casa sozinha, ele faz suas compras, cuida das plantas e ainda lê o jornal inteiro sem precisar de óculos. Parece sorte, né? Mas por trás dessa vitalidade tem uma vida inteira de escolhas simples, hábitos consistentes e uma forma diferente de enxergar a própria existência. Hoje, quero dividir com você os 9 segredos que meu pai seguiu por décadas e que, segundo ele, são os motivos pelos quais ainda vive com tanta saúde e disposição. E olha, o último segredo, o 9º, é o mais forte de todos. Foi o que mais me tocou e pode ser o que mais vai mexer com você também. Mas vamos começar pelo começo. Meu pai nunca foi de academia, nunca correu maratona, nem teve personal trainer. Mas tem uma coisa que ele nunca deixou de fazer: se mexer. Todos os dias, sem exceção, ele calçava seus sapatos confortáveis e saía para caminhar. Não corria, não fazia longas distâncias. Caminhava no seu ritmo devagar, mas com propósito. Às vezes, 20 minutos. Outras, 1 hora. O tempo não importava. O importante era não ficar parado. E dentro de casa também tinha sua rotina. Fazia alongamentos simples criados por ele mesmo. Girava os ombros, mexia o pescoço, esticava as pernas. Nada complicado. E quando alguém perguntava o porquê, ele sorria e dizia: se a gente para, enferruja. Ele sabia disso como ninguém. O corpo precisa de movimento, porque sem ele, a gente começa a desligar, tanto por fora quanto por dentro. Me lembro de uma semana difícil, quando eu era adolescente. Minha mãe estava doente. Chovia sem parar, ele trabalhava dobrado. Mesmo assim, todos os dias ele caminhava, nem que fosse dentro de casa, no corredor. Ia e voltava em silêncio por 10 minutos. Para ele, isso era tão essencial quanto comer ou dormir. Hoje, com 90 anos, ele ainda caminha, sobe degraus, alonga os braços. Não para impressionar ninguém. Ele faz porque sabe que se manter em movimento é continuar dizendo ao corpo: estamos vivos. A ciência de hoje comprova isso. Pessoas idosas que continuam ativas vivem mais, caem menos, sentem menos dor e têm mais equilíbrio e bom humor. Mas ele não precisava de estudo nenhum. Bastava o bom senso. Porque parar é como dizer para o corpo que é hora de desistir. E meu pai nunca quis desistir. Outro ponto que sempre me chamou a atenção foi a maneira como ele se alimenta. Não tinha dietas da moda nem exageros. Comer para ele era uma coisa simples. Só o necessário, sem excessos. Ele começava o dia com um copo de água morna com limão, depois uma fatia de pão integral com azeite ou abacate, uma fruta e uma infusão sem açúcar, todo santo dia. Não enjoava. E almoçava o básico: legumes, arroz, um pedaço de frango ou peixe. A janta? Leve, sem exagero. Nunca comia por ansiedade, nem repetia prato por gula. Dizia que o corpo precisa de menos do que a gente pensa. A ideia não é sair da mesa estufado, mas sim satisfeito. Ele também praticava o que hoje chamam de jejum, mas sem saber o nome. Se não estava com fome, não comia. Se comia, era com calma, prestando atenção. Se dava algum prazer à mesa, era em ocasiões especiais. E sem culpa. Uma vez ele me falou: comer demais não é sinal de abundância, é uma forma lenta de castigar o corpo. E eu via isso nele. Digestão tranquila, barriga lisa, energia estável. Enquanto os outros se queixavam de azia e gases, ele seguia leve. Num mundo que glorifica o exagero, meu pai seguia firme na simplicidade. E talvez seja por isso que funciona. Outro pilar fundamental era o sono. Ele tratava o descanso com respeito quase sagrado. Dormir bem era sua cura diária, sua medicina natural. Sempre teve horário fixo para deitar e para acordar, sem precisar de despertador. Nada de televisão no quarto, nem luzes fortes. Tudo no escuro, em silêncio, com a janela aberta para entrar o ar. A cama era um santuário. Antes de dormir, fazia sua rotina de sempre. Janta leve, uma caminhada curta, um pouco de leitura, um papo tranquilo.
Nada de notícias ruins nem brigas, só calma. E mesmo nos piores momentos, como quando minha mãe estava doente, ele não deixava o sono de lado. Se precisasse, tirava uma soneca depois, mas sempre se recuperava. Nunca zombava de quem dizia estar cansado. Pelo contrário, dizia que dormir bem era inteligência, não preguiça. E ele segue assim até hoje. Dorme 8 horas por noite sem remédio, sem acordar no meio. O corpo aprendeu a descansar porque ele nunca desrespeitou esse tempo. Em tempos de correria, telas e barulho, ele sempre soube: dormir bem é viver bem. Uma coisa que sempre me impressionou no meu pai foi como ele escolheu viver leve emocionalmente. Sabe aquela pessoa que não guarda rancor? Que não vive remoendo o passado ou culpando os outros? Era ele. Desde jovem, evitava falar mal das pessoas. Não por medo ou ingenuidade, mas porque acreditava que cada palavra negativa lançada volta pra gente em forma de cansaço. E eu via isso acontecer. Quando alguém chegava para fofocar, ele ouvia em silêncio e mudava de assunto. Não alimentava o veneno, não se deixava levar por críticas. Não era de discutir, não por fraqueza, mas por sabedoria. Para que discutir? Vou dormir mal, vou ficar com o coração pesado. Não vale a pena, ele dizia. Se alguém se afastava, ele respeitava. Se alguém o tratava mal, ele simplesmente se retirava, sem drama. Teve um episódio marcante com o irmão mais novo. Eles passaram mais de 20 anos sem se falar, por um desentendimento bobo. Mas aos 75 anos, meu pai decidiu acabar com aquilo. Pegou o telefone e disse: "Sinto sua falta. O que passou, passou. Quer tomar um café?" E o irmão foi. Foi o início de uma reconciliação que trouxe paz para os dois. Quando o irmão adoeceu, foi meu pai quem ficou ao lado dele até o fim. Nunca mais mencionou o conflito. Deixou no passado. Os rancores envelhecem mais que os anos, ele dizia. E com razão. Conheço gente da idade dele com o rosto marcado pela amargura. Já ele parecia sempre leve, em paz. Essa escolha de não carregar peso emocional também afetava sua saúde. Dormia melhor, ficava doente com menos frequência e mantinha um semblante tranquilo, sereno. Ele entendia que não dá para controlar o que os outros fazem, mas dá para escolher como a gente lida com isso. E para ele, a escolha era sempre soltar, não pelos outros, mas por ele mesmo. Outra coisa que fazia toda a diferença: meu pai nunca acordava sem ter um motivo para levantar. Não era nada grandioso. Às vezes, era só cuidar das plantas do pequeno jardim. Ele olhava folha por folha, tirava as murchas, regava, trocava os vasos de lugar. Fazia isso com tanto carinho que parecia estar cuidando de um filho. Quando as plantas já não o empolgavam tanto, começou a escrever. Pegava cadernos e anotava memórias, histórias do passado, pensamentos soltos. Chamava isso de conversas com o tempo. E cada caderno era tratado como um tesouro. Teve época em que sua missão era arrumar as gavetas. Abria uma, revisava papéis, limpava objetos, tudo com cuidado e propósito. Dizia que esses pequenos rituais davam forma aos dias, impediam que as horas virassem um vazio. O corpo só se levanta se a alma tem um motivo, repetia sempre. Muita gente, quando se aposenta, perde o rumo. O trabalho acaba, o propósito também. E aí o corpo vai perdendo a vontade de funcionar. Meu pai nunca caiu nessa armadilha. Sabia que o entusiasmo tinha que vir de dentro. Não esperava que os outros o animassem. Se ninguém vinha visitá-lo, ele se mantinha bem assim mesmo. Bastava ter algo para fazer. Ler um capítulo de um livro, organizar fotos antigas, revisar ferramentas, qualquer coisa. Se tenho algo para fazer, é porque ainda estou vivo, dizia. E esse jeito de pensar fazia toda a diferença. E se tem uma coisa que nunca faltou na vida do meu pai, foi o bom humor. Mesmo nos momentos difíceis, ele encontrava uma forma de aliviar o clima. Não com piadas forçadas, mas com aquela leveza que só a sabedoria traz. Quando caiu no banheiro e se machucou um pouco, olhou pra gente e disse rindo: "Acho que o chão correu mais rápido que eu." E a gente caiu na risada junto. Ele transformava a preocupação em risada, não para negar os problemas, mas para enfrentá-los de um jeito mais leve. Tinha sempre uma frase pronta: "Se vão brigar, briguem perto da geladeira. Pelo menos já pegam algo para comer." Ou "Quem mais reclama, menos vive."
E se viver muito, ninguém aguenta. Esse humor era sua arma secreta. Não ria para escapar da realidade, mas para lidar com ela com mais leveza. E o melhor, ele ria de si mesmo, de sua calvície, de seus esquecimentos, de suas manias. Dizia que quem para de rir de si começa a envelhecer por dentro. Hoje, estudos mostram que idosos com bom humor vivem mais, têm menos estresse e coração mais saudável. Mas ele já sabia disso intuitivamente. Uma das frases favoritas do meu pai sempre foi: a mente é como uma vela. Se você não cuida, ela se apaga sem que perceba. E essa filosofia ele levava a sério. Mesmo aos 90 anos, continua mantendo a cabeça ativa, não com grandes desafios, mas com pequenos gestos do dia a dia. Toda manhã, junto com o café, ele lê. Pode ser o jornal, um livro de história, uma revista qualquer. O assunto nem importa tanto. O importante para ele é o hábito. Ler é como abrir uma janela na cabeça, dizia. E completava: se você para de ler, vai fechando uma parte do mundo dentro de você. Além da leitura, gostava de fazer palavras cruzadas, com lápis, no papel, sem pressa. Às vezes, ficava 1 hora para achar uma palavra, mas não desistia. O importante não era terminar, mas fazer o cérebro trabalhar. Outra coisa que sempre me impressionou é como ele se lembra dos nomes das pessoas. Gente que conheceu há décadas, ele ainda recorda de onde eram, o que faziam, suas histórias. Para ele, cada pessoa tinha um cantinho na memória, e isso só se mantinha com interesse genuíno. Ele dizia que a memória se alimenta de atenção, e o mais bonito era sua paixão por contar histórias. Todo dia ele lembrava de alguma. Uma conversa com o pai dele, uma travessura da infância, um caos engraçado do trabalho. Às vezes, repetia as mesmas histórias, mas sempre com um detalhe novo, uma reflexão diferente. Quando contava, os olhos brilhavam, porque ao narrar ele revivia, e isso mantinha sua mente acesa. Nunca o ouvi falar em exercício mental, mas ele fazia isso todos os dias. Resolver um probleminha em casa, memorizar aniversários dos netos, calcular as contas do mês de cabeça, lembrar o nome de uma música antiga. Tudo isso fazia parte do treino invisível. Me lembro bem de uma reunião familiar, ele já com 88 anos. Alguém perguntou se lembrava de algum poema da juventude. Ele se levantou, fechou os olhos e recitou inteiro um poema de Rubem Dario, com entonação e tudo. A sala ficou em silêncio. Quando terminou, uns aplaudiram, outros se emocionaram. E ele só disse: minha cabeça ainda me obedece porque eu sempre a tratei bem. Essa frase resume tudo. A mente precisa de carinho, atenção, alimento, e isso não custa dinheiro, nem exige diploma. Basta querer aprender, mesmo aos 90. E se eu tivesse que resumir meu pai numa palavra, seria generoso. Mas não daquela generosidade que espera aplausos, elogios ou retribuição. A generosidade dele era silenciosa, discreta, sem barulho. Sempre ajudou os vizinhos. Se alguém não podia ir ao mercado, ele se oferecia. Se uma criança tinha o pneu da bicicleta furado, ele já vinha com as ferramentas. Se via alguém triste, parava para escutar. Não era de dar discursos, nem de encher os outros de conselhos. Mas se perguntassem, ele respondia com calma, com sabedoria. Depois se calava. Sabia que as melhores palavras são as que se oferecem como sementes, não as que se forçam. E ele plantava sem se preocupar se alguém ia colher. Muitas vezes saía de casa com uma sacola na mão. Quando eu perguntava o que era, ele dizia: um pouco de pão para Dona Carmen, que hoje não conseguiu sair. Outras vezes batia no portão do vizinho idoso, só para perguntar se precisava de algo. Pequenos gestos feitos com frequência, e isso fazia diferença. Com o tempo, entendi que essa forma de doar também o mantinha vivo, porque cada ato de ajuda lhe dava propósito. Ele sentia que ainda era útil, e isso fortalece o coração. Muita gente chega à velhice achando que é um peso. Meu pai não. Ele sentia que ainda tinha algo a oferecer, e isso o alimentava emocionalmente. A ciência hoje confirma isso. Ajudar reduz o estresse, melhora o coração, traz felicidade e pode até prolongar a vida. Mas ele não fazia por estatística, fazia porque acreditava nisso. Nunca reclamava do que não recebia. Nunca dizia: fiz tanto e ninguém agradeceu.
Ele acreditava que, quando a gente dá esperando algo, não está doando, está negociando. E a vida não devolve do jeito que a gente quer, mas devolve o que a gente planta. Talvez por isso, até hoje, muita gente o lembra com carinho, não por grandes feitos, mas pelas pequenas gentilezas diárias que tocavam a vida dos outros. Tem uma coisa curiosa sobre meu pai que sempre me marcou. Ele nunca se referia a si mesmo como velho. Claro, ele sabia quantos anos tinha. Nunca viveu em negação, mas também nunca usava palavras que o limitassem ou o colocassem como alguém acabado. Quando alguém fazia piada com a idade dele, ele ria e respondia: "Quando eu ficar velho, eu aviso." Ele repetia com convicção: "Tenho muitos anos, sim, mas não estou vencido." Isso não era só uma frase de efeito, era a forma como ele enxergava a própria vida. Porque ele entendia que a maneira como a gente fala com a gente mesmo molda a forma como a gente vive. Se você passa o tempo dizendo que já não serve, que já está velho, que tudo ficou mais difícil, seu corpo vai começar a obedecer essa voz. Meu pai nunca se permitiu essa narrativa. Se perguntavam como ele estava, dizia com um sorriso: "Estou funcionando bem, obrigado." Mesmo quando sentia dor, mesmo quando se cansava mais fácil, ele sempre focava no que ainda conseguia fazer. Não era negação, era foco na dignidade. Andava de peito aberto, queixo erguido, olhos firmes, não por vaidade, mas por respeito a si mesmo. Se vestia com cuidado, mantinha a higiene impecável, escolhia palavras com atenção, não deixava que o número da identidade definisse seu jeito de estar no mundo. Conversava com gente jovem, se interessava pelos assuntos novos, aprendia palavras da moda. Nunca se isolava, nunca se colocava como um fardo. Quando em festas alguém soltava um "os velhinhos são assim mesmo", ele ria e dizia: "Deixa chegar minha hora que eu conto como é." Essa leveza, combinada com firmeza, mantinha ele vivo de verdade. Porque no fim, envelhecer não é só biologia. É também uma história que a gente conta para si mesmo. E ele escolheu contar uma história de vida, não de fim. Quando completou 90 anos, não apagou velas com tristeza, mas com gratidão. Disse que cada ano era uma vitória, não uma perda. Porque para ele, o tempo era um caminho. E ele ainda estava caminhando. E aí, ao olhar tudo que ele viveu, tudo que ele construiu com gestos simples, a gente entende que os verdadeiros segredos para uma vida longa e com qualidade não estão em fórmulas mágicas nem em receitas caras. Estão na rotina, estão no respeito por si mesmo, estão no jeito como você escolhe viver cada dia, se mover todos os dias, mesmo que pouco, comer com moderação, com respeito, dormir com qualidade, como quem se trata com carinho, deixar o rancor no passado, acordar com um motivo, mesmo que seja pequeno, rir até dos próprios tropeços, manter a mente ativa com curiosidade, ajudar sem esperar nada em troca, e nunca, nunca se ver como alguém acabado, mas como alguém que ainda está aqui, com algo para viver, algo para dar, algo para aprender. Meu pai errou, sofreu, perdeu, chorou, mas nunca viveu no automático. Ele fazia cada dia valer a pena com intenção, com presença. E isso, talvez, tenha sido o segredo mais importante de todos. E agora que você chegou até aqui, quero te convidar para uma reflexão. Qual desses segredos você já pratica sem perceber? E qual deles você gostaria de começar a cultivar na sua vida a partir de hoje? Deixa nos comentários. Quero saber sua idade e de que lugar do mundo você está assistindo esse vídeo. E se essa mensagem te tocou, não guarda só para você. Compartilha com alguém que você ama, um pai, uma mãe, um avô, uma amiga, alguém que precise lembrar que ainda há muito por viver. E claro, se quiser continuar recebendo histórias assim, cheias de inspiração e sabedoria, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Aqui, a gente acredita que os anos somam, mas o que realmente importa é o que você faz com eles. Até o próximo vídeo. E lembre-se, viver bem não tem idade, tem escolha.